Pessoal, esse é o último assunto do direito penal militar para o concurso de soldado da PM do Bombeiro. É um assunto mais fácil, é um assunto que cai menos nos concursos policiais. E, e eu creio que a FMT não irá cobrar para vocês. Imputabilidade penal é a parte final, 48 ao 52. Tá? Sendo que os 51 e 52 nem recepcionados pela Constituição foram. Mas vamos lá, o que é imputabilidade penal? Vocês já, em algum momento do dia a dia de vocês, já perceberam que quando a polícia vai lá e prende o menor, de imediato ele já fica livre. Né? Então, no Brasil, o menor, ele não responde pelo Código Penal. Tá? Então, ele é inimputável. Então, a Constituição fez ele ser inimputável. Então, ele, em tese, né, na prática, ele pode fazer o que quiser que não é preso. Até que um dia alguém vai lá e, com muita raiva, coloca ele num pomeri da vida. Mas depois de muito tempo. Então, só um pouquinho aqui, de fechar a janela que tá... Então, vamos lá. Vamos começar logo no artigo 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui a capacidade de entender o caráter ilícito do fato ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental ou de desenvolvimento mental completo ou retardado. Então, aqui, seleciona 3 itens: doença mental, desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Tá? Perceba aqui que a lei, Código Penal Militar, ela já coloca esses 3 tipos de pessoas que como pessoas inimputáveis. Quer dizer, que eles não podem ser penalizadas totalmente de acordo com o Código Penal. Tá? Então, até mais para frente a gente vê como é que se dá essa parte de culpabilidade. Tá? Mas antes da gente entrar diretamente no assunto de imputabilidade, a gente tem que lembrar aqui que é o crime. Tá? Um crime é a soma de 3 fatores. É um fato típico, um fato ilícito e um fato culpável. Vamos lá. Então aqui temos a diferenciação dos 3. Fato típico se relaciona com elementos como a conduta, a tipicidade, o nexo causal e o resultado. De forma básica, responde-se a pergunta: ocorreu a prática prevista na norma penal? Então, vamos supor que Jonathan, policial militar, no decorrer do seu serviço, entra em confronto com alguém, né, bandido, e tem que efetuar um disparo e mata o bandido. O bandido morreu. E essa morte ocorreu com o disparo da arma de fogo do Jonathan. Pergunto a vocês: esse disparo de arma de fogo matou alguém? Sim ou não? Sim, No Código Penal existe o crime de homicídio? Matar alguém? sim, Então, por enquanto, é crime. sim, Certo? certo. Tá, beleza. A antijuricidade ou licitude, como o próprio nome diz, trata da ilegalidade do fato típico e também as possibilidades de excluir tal licitude. Também, de forma básica, responde essa pergunta: na situação em que o fato típico foi praticado, havia justificativa legal para tanto? Então, nesse exemplo, Jonathan acertou um rapaz com tiro e matou ele. Teve uma justificativa legal para ele fazer isso? O que vocês Sim, acham? Sim ou não? sim, estava em trabalho e depende muito da ação, né? Uhum. Então, você cometeu um crime, Sim, mas com uma excludente chamada estrito cumprimento do dever legal. sim. Então, foi um fato típico, primeiro. Nesse caso, foi ilícito? Não, porque você estava de Não. serviço. Você estava Uhum. sendo responsável pela sociedade, pelo Estado. Então, se não juntar esses 3 fatores, se um deles já não entrar, já não é mais crime. Então, vamos continuar lá com o culpável. A culpabilidade nada mais é do que um juízo de reprovação dos atos do agente. Avaliar, portanto, de acordo com as circunstâncias que envolveram os fatos, a conduta do agente é ou não reprovável. Tá? Então, para a sociedade, um policial trocar tiro com um bandido, matar o bandido, né? Até esqueci de fazer essa pergunta hoje em dia. É algo reprovável? Se for da comunidade deles, É. sim. Na época que foi feita era ainda, né? É, E hoje em dia, infelizmente. a ideia é que seja. Então, vamos pegar um outro exemplo.
Exemplo mais fácil para vocês entenderem. Uma pessoa muito humilde, passando fome, vai até uma empresa gigante de mercados, atacadão, vai lá no atacadão e furta um, um salgado e sai do mercado sem pagar. Tá. Subtrair coisa alheia móvel de alguém é crime de furto. Esse fato ocorreu? Ocorreu esse fato de furto? Com a lei que está em tramitação, eles estão querendo derrubar isso, né? Isso. Assim vai derrubar ainda, mas ainda tá valendo. Sim, Então, hoje em dia ainda é um fato típico, ainda é furto, tá previsto. sim, Esse furto é ilícito? É uma coisa errada? É uma coisa que é reprovável? Sim. sim. Só que, vamos analisar a questão do culpável. É um fato reprovável a pessoa que está passando fome furtar para comer? Perante a lei, sim. Mas não, né? Não, não é. Pela lei, até que não. Pelo princípio de significância. Então, não é reprovável. Então, as pessoas não vão ficar tristes, se remoer, porque atacadão teve um salgado furtado. A pessoa está passando fome. Então, é uma das premissas. Ó. Se não juntar essas três, não é crime. Não é crime. Como é que a gente volta isso agora para o nosso artigo do Código Penal Militar? Forçando aqui. Ocorreu uma conduta humana, voluntária e consciente, prevista como crime no Código Penal Militar? Vamos imaginar que sim. Por exemplo, um indivíduo mata de seu desafeto. É uma conduta humana, voluntária e consciente. Ele quis fazer isso e matou alguém. Fechou. Em seguida, na situação em que quando foi praticada havia respaldo legal? Por exemplo, nesse caso que ele matou outra pessoa, estava se defendendo ou estava de serviço? Houve legítima defesa? E por fim, se o fato é típico e ilícito, típico, está no Código Penal? Sim. Ilícito, é errado? É. Havia reprovabilidade da conduta da gente? Exemplo, o Não. indivíduo matou, pois foi coagido de forma irresistível por um terceiro. Tá, então, sim ou não? Então, é uma pessoa que tem um retardo mental. A pessoa facilmente é convencida de algo. Você vai lá, entrega uma arma para a pessoa e fala o seguinte, vai lá e mata aquele cara lá, porque aquele cara é malvado. Ele vai lá e mata. Pronto. Quem cometeu homicídio foi o doente mental. Mas quem instigou ele a cometer o homicídio foi a pessoa. Então, Sim, aquele doente mental que cometeu o homicídio, ele vai responder para o homicídio ser preso por isso? A ideia é sim. essa, que não. Primeiro avaliamos o fato típico e depois avaliamos a ilegalidade da conduta. E por fim avaliamos a sua reprovabilidade. Tá? Então, se for reprovável, ilegal e tiver previsto no Código Penal Militar, aí é um crime. Tá? Essa parte aqui não precisa decorar, tá bom? Isso aqui é mais uma doutrina falando o que é a imputabilidade. A imputabilidade é a aptidão psíquica do agente em relação à compreensão do ilícito e é a capacidade de determinar seu comportamento. Configura o conjunto das condições de maturidade e sanidade mental, que permitem ao agente conhecer o caráter ilícito de seu ato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Então, o agente, a pessoa, o agente ativo, ele tem que saber o que está fazendo. Se por acaso ele não souber, não entender o caráter ilícito do seu ato, aí ele se enquadra na inimputabilidade. Então, imputabilidade é a pessoa que entende. Inimputabilidade é a pessoa que não entende. Tá? É uma coisa que eu nunca vi banca trocar. Sinceramente, nunca vi banca trocar, mas na FMT acho que também não vai fazer isso, não. Trocar as duas palavrinhas para você se confundir. Eu até deixei aqui embaixo, aqui, bem grande, para vocês ficarem espertos. Vai que a banca resolve querer fazer isso uma vez na vida. A imputabilidade nada mais é do que a capacidade do agente diretivo de compreender que o que faz é ilícito. Então, o cara imputável, ele sabe que é errado. Todos vocês que estão me assistindo aqui nesse momento, vocês são imputáveis. Se vocês cometeram um crime, vocês são punidos de acordo com o tal crime que vocês fizeram. Tá? Agora, o que acontece muito dentro das polícias, de modo geral, o cara começa o crime lá dentro, tá? De repente ele vira doido. Ele vira inimputável. Não, na época lá ele não sabia o que estava fazendo. Então, já que ele não sabia, não vai ter uma pena, ele vai ter uma medida diferente. Então, imputável
É aquela pessoa que é capaz de entender e de ser responsabilizada penalmente. Inimputável, incapaz de entender o caráter dos fatos ilícitos penais que pratica. Tá. Temos a imputabilidade por alienação mental. Né? Esse critério é o critério biopsicológico misto. Tá. Sinceramente, eu creio que esse slide aqui, a UFMT não vai cobrar de vocês. Eu creio. Com 99% de certeza. Mas ele é uma aula básica, assim, de imputabilidade. Não, tem que levar para eles, porque vai que cobra. Mas a chance é muito pouca de cobrar para vocês. É a parte doutrinária. O Brasil utiliza o critério biopsicológico ou chamado misto. Então, tanto faz. Qual é o critério utilizado pelo Brasil da imputabilidade por alienação mental? Biopsicológico. Só que essa pergunta é nível CFO. Eu creio que vai cobrar para vocês. O efeito das medidas da imputabilidade por alienação parental não são as penas, mas sim as medidas de segurança. Certo? Tem um militar aqui em Tangará da Serra, ele está preso porque cometeu, acho que, 5 ou 6 homicídios numa noite só. Então, ele estava dormindo, acordou, foi lá, cometeu o homicídio e voltou a dormir. Foi provado por psiquiatras, vários psiquiatras, que ele não sabia o que estava fazendo. Então, ele simplesmente levantou, foi lá, matou e voltou a dormir. Pronto. Então, ele não está sofrendo pena. Ele está sofrendo medida de segurança. Ele está acompanhando, você tem acompanhamento médico, tá lá no quartel, né? Querendo ou não, ele está preso, porque não sai de lá. Então, ele está afastado da sociedade, mas como medida de segurança. Ele não está cumprindo pena de tantos anos, tantos dias. Certo? Essa é a ideia aí que é utilizada na prática. Sistema vicariante. O indivíduo é submetido a penas ou a medida de segurança, não as duas. Jamais as duas. Tá? Então, como já disse aqui para vocês, essa parte aqui, esse slide todo aqui, é uma parte doutrinária, que eu duvido muito que a FMT vai cobrar de vocês. Tá bom? Eu duvido. Mas está aqui. É bom dar uma lidinha de vez em quando, mas com menos enfoque do que o próprio artigo em si. De novo aqui, artigo 48. Não é imputável quem, no momento da ação ou omissão, não possui capacidade de entender o caráter ilícito do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento, em virtude de doença mental, de desenvolvimento mental incompleto ou retardado. Então, no momento da ação ou omissão. Tá? Porque se aquela pessoa ficou doida depois que cometeu o crime, não, mas na época do crime ele sabe o que estava fazendo. Certo? Então a ideia é essa. Supressão parcial da capacidade de entendimento. Então, o artigo 48, esse aqui é o caput. Tá? Aí no artigo 48 tem um parágrafo ainda, um parágrafo único. Se a doença ou deficiência mental não suprime, mas diminui consideravelmente a capacidade de entendimento da ilicitude do fato ou da autodeterminação, não fica excluída a imputabilidade, mas a pena pode ser atenuada, sem prejuízo do disposto no artigo 113. Vocês não vão precisar estudar isso aqui porque não está na história de vocês, tá? Mas é o seguinte, o cara, ele é meio doido. Meio. É aquele cara que ele não rasga a nota de 100. Aquele cara que não rasga a nota de 50, mas... Uma moça atrapalhando aqui. É aquele cara assim, se você dá uma nota de 100 para ele até rasga, mas de 50 ele pensa. Não. Então ele é um pouquinho doido. Então ele não vai ter pena nenhuma. Vai, a pena dele vai acontecer, só que vai ser atenuada. O que significa atenuada? Diminuída. Tá bom? Então, se é doido por completo, pena zerada. Mais ou menos doido, pena atenuada. Ah, sargento, eu vou encher o caneco. Vou tomar cachaça, vou me embriagar. Embriagar aí, depois eu vou cometer um crime e vou alegar que eu não estava consciente dos meus atos. Estava tão bêbado que eu não sabia o que eu fiz. Quem aí já bebeu sabe que quando o cara entra como alcoólico, ele não lembra de nada. E se ele cometer crimes durante essa passagem que não lembra de nada, o que acontece? Então,
Então, no caso de embriaguez, a gente vai aplicar o artigo 49. A gente vai ver daqui a pouco esse artigo. Mas, em resumo, se a embriaguez foi proveniente de caso fortuito ou força maior, aí é um caso de inimputabilidade. A pessoa vai ter ou sua pena atenuada ou trocada por medida de segurança. Tá? Então, esses dois casos. Sargento, me passa o exemplo aí de um cara que fica bêbado por força maior. Senhores, eu não sei não. Não consigo imaginar um cara que fica bêbado por força maior. Ah, eu vou tomar só um, um gole e já tô tonto. Não sei. Ah, eu fui forçado a embriagar. Também não sei. Não consigo imaginar, mas está previsto aí no Código Penal Militar. Artigo 49. Não é igualmente imputável o agente que, por embriaguez completa, proveniente de caso fortuito força maior, né, parte principal, era, ao tempo da ação da omissão, inteiramente capaz de entender o caráter criminoso do fato, ou de determinar-se de acordo com esse entendimento. Tá. Então, quais são as duas causas para o igualmente imputável, né? Aquele que embriaguez imputável? Se ele for por caso fortuito força maior. Se ele tiver embriagado por um desses dois motivos, aí vamos passar o pano nele. Agora, se ele embriagar porque quer, para criar coragem, para ficar bravo, né? Tem gente que só fica bravo bêbado. Esse povo aí, não, isso aí vai tomar ferro do mesmo jeito. Beleza, pessoal? Então, se o cara, por caso fortuito, fosse maior, se embriagou, ele tá passar a pena, passar a mão na cabeça dele. Aí se ele encheu o caneco, porque quis e depois cometeu um crime, mesmo estando inconsciente, aí ele vai responder com a pena total. Embriaguez voluntária ou para criar coragem são casos de inimputabilidade? Responde aí, pessoal. O que vocês acham? Sim, se ela for voluntária, ela não é inimputabilidade, né? Ela é inimputável, né? Então, se for voluntária, Ele quis fazer, então, naquele momento ele predeterminou, né? Então ele teve o pensamento. se o cara tomou porque quis, vou no boteco ali tomar uma. Aí, de repente, passa um comandante que ele não gosta. Tá bêbado, né? Vou lá matar aquele cara. Vai lá e mata ele. Pronto. No outro dia, acorda mamado. Preso. Onde é que eu tô? Ah, tá preso? Por quê? Você matou o cara? Não, mas não lembro de nada, não. Pode alegar isso? Não Mas pode. para ele ter uma pena atenuada, ele teria que, por força maior, alguém vai, não, bebe, 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 bebe. Ele não seria isento, né? Não. Então, tomaria as medidas cabíveis. Sim, E se ele se embriagar por motivo de força maior ou caso fortuito, e por isso tiver sua capacidade mental reduzida, o que acontece com a pena dele? reduzida, Reduzida. A pena dele zera ou é atenuada? zero. Zero, ele pode ter medidas protetivas, né? Como assim, que nem o caso do militar, né? Que tá aí, Tangará. Então, pode ter reduzida. Reduzida seria atenuada. Então, Uhum. se por algum motivo ele ficou bêbado sem querer, né, sem querer tomar cachaça e de repente ficou bêbado, né, ele pode ser reduzido. Parágrafo único, apenas pode ser reduzida de 1 a 2 terços se o agente por embriaguez proveniente de caso fortuito ou força maior não possuía, ao tempo da ação da omissão, uma plena capacidade de entender o caráter criminoso do fato ou determinar-se de acordo com esse sentimento. Então, aqui ele tem até uma redução de 1 a 2 terços. Então, aqui, o FMT pode querer trocar isso aqui? Pode. Ela gosta de trocar número também. Trocar de 1 a 4 quintos, tal, mas não vejo esse fato. Então, se
rapaz está com embriaguez, caso força maior, caso fortuita força maior, apenas vai ser reduzido de 1 ou 2 terços. Tá? Então, se o cara se embriaga sem querer querendo, desde que não seja voluntário, redução de 1 a 2 terços. Tá. Esse artigo aqui, a gente vai ler e a gente vai analisar uma coisa básica dele. O menor de 18 anos é inimputável. Até aqui tranquilo. Salvo se, já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com esse entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1 terço até a metade. Tá. Desde que vocês se conhecem por gente. Eu creio que para quem tem que estar aqui, tem que estar com mais de 35 anos. Então, se vocês têm mais de 35 anos, a Constituição tem 33, então, desde que vocês sabem por gente, só A pode tela, ter preso sargento. que tem maior de quantos? 18. 18. Então, hoje, esse artigo, do jeito que está escrito aí, hoje, tem fundamento para uma coisa dessa? Não. Então, esse artigo, artigo 50, ele não foi recepcionado pela CF. Mas, sargento, o edital pediu até os 52. Sim, pediu. Então, vocês têm que saber esse artigo? Sim, tem que saber. Por quê? Porque ele pode fazer uma questão da seguinte forma. Nos dados termos do Código Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Se ele copiar esse trecho inteiro e colar, não está certo. Tá? Então, vocês têm que saber, tá bom? Mesma coisa que os próximos 2 artigos. Sargento, Pode outra falar. pessoa compartilhou a tela, não está aparecendo o slide. Agora saiu. Michael. Tudo certo aí, então agora? Compartilhado, senhor, de novo. Ah, tem que compartilhar de novo? Pra mim tá aparecendo, normal. O cara tirou minha Agora tela. agora deu certo. Uhum. Que ignorante. Então vamos lá. Então fechou? Então esse artigo aqui não funciona mais. Não foi recepcionado pela CF. Tá? Porque aqui tá falando que o cara já tem 16 anos, tinha que fazer uma análise psíquica dele para ver se ele se entendia como maior. No Brasil não pode mais. 18 anos para baixo já é menor. Não pode ser penalmente criminalizado. Já respondi a pergunta, né? Devia ter deixado isso depois. Pode ir, senhor Naldo? Claro que não, né? Não pode. Então, menor de 16 anos, menor de 18 até 16 não pode ser punido. Os artigos 50 e 52 não foram recepcionados pela CF, mas poderão ser objeto de questões de concurso, pode estar previsto no edital. Então, vamos lá. A imputabilidade penal, ele é do 48, 49, 50, 51 e 52. 5 artigos. Mas os que valem são só 2. O 48 e o 49. Mas veja bem. Vocês terão 12 questões de legislação básica. 12. Na minha cabecinha, pequenininha, a FMT vai cobrar 2 só de Código Penal Militar. 2. Uma do artigo 9º e a outra da aplicação da lei penal, lá no começo. Ele vai poder inventar alguma coisa. Mas, pode ser que ela acorde de mau humor e queira pegar esses 5 artigos. Certo? E colocar lá para você. Por quê? A questão tem 5 alternativas. 48, 49, 50, 51, 52 são 5. Letra A, B, C, D, E. Troca uma palavrinha ali e acabou. É assim que ela faz. Olha esse artigo 51 aqui. Equipara-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade. Já vimos que no Brasil não pode acontecer isso. Se o cara não tem 18, não me interessa como é que, em que lugar que ele vai estar, a condição que ele vai estar, que vai equiparar. Então tá, mas vamos lá. Podia equiparar antigamente, né? Aquelas pessoas que eram militares. Então, existiam militares menores de 18 anos? Sim, existiam. Certo? Os convocados, os que se apresentam à corporação.
Desculpa aí. Vou tomar água, parece que estou tomando Gillette. Os convocados, os que se apresentam em corporação e os que dispensados temporariamente. Testa, deixam de se apresentar decorrer do prazo de licenciamento. Tá, então essa parte aqui, 50 51, é só leitura. Não tem nem que estudar. A própria doutrina nem passa nada. Só fala, não foi recepcionado e vai para frente. Os alunos de colégios ou outro estabelecimento de ensino, sob a direção de disciplinas militares, que já tenham completado 17 anos. Então aqui fala que aqueles alunos de escola militar, imagina, Tiradentes, com 17 anos, já respondia pelo Código Penal Militar. Tá bom? Mas o artigo que não foi recepcionado, os menores de 16 anos, bem como os menores de 18 anos, e maiores de 16 inimputáveis. Olha que bagunça, né? Menor de 16, menor de 18 e maior de 16 inimputável ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial. Na época era o Código de Menores, né? Hoje é Estatuto da Criança e Adolescente. Então, reforçando que esses três artigos, 50, 51, 52, não estão em uso, tá? Mas podem ser cobrados na prova de vocês. Tá? Então, pessoal, pra vocês terem uma ideia, essa já foi a aula de inimputabilidade penal. Bem curta. Daqui que eu vim trazer para vocês. Trazer para vocês agora uma revisão de todo o conteúdo do direito penal militar. Tá. Vamos lá, mas antes de entrar na revisão, vamos imaginar uma questão que a FMT pode cobrar. Nos exatos termos do Código Penal Militar, assinale a alternativa incorreta. Vamos procurar a errada. Os menores de 16 anos, bem como os menores de 18 anos e maiores de 16 inimputáveis, ficam sujeitos às medidas educativas, curativas ou disciplinares determinadas em legislação especial. Tá. Pergunto para vocês. Isso está escrito exatamente igual no Código Penal Militar? Sim ou não? Sim. Sim. Mas, sargento, eu vou entrar com recurso, porque esse artigo aí não vale mais. Tá, mas qualquer pergunta aqui. Nos exatos termos do Código Penal Militar. Então, ele não quer saber se está fazendo tamanho, quer saber o que está escrito lá. E a FMT, a prova dela é basicamente essa, perguntar o que está escrito. Então, a letra A você não marcaria, porque estaria correto. Correto. B. Equipara-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, os militares. Tá. Aqui eu faço um adendo para vocês da seguinte forma. Equipara-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido a essa idade. Até aqui. Olha como é que está lá no artigo. Equipara-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade. Aí ele tirou 2 pontos e colocou os militares. Então, é uma maneira de a gente ler a lei. Ler o caput, depois o inciso. Então tá a mesma coisa, né? Equipara-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, os militares. Verdadeiro? Então a e a B, por enquanto, estão corretas. C. Equiparam-se, de novo, ó, equiparam-se aos maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, os convocados, os que se apresentam em corporação e os que estão dispensados temporariamente dessa, deixam de se apresentar decorrido do prazo de licenciamento. Aparentemente tá tranquilo. Não vejo nada de diferente. B. Equiparam-se os maiores de 18 anos, ainda que não tenham atingido essa idade, os alunos de colégios ou outros estabelecimentos de ensino, sob direção e disciplina militares,
e já tenha completado 16 anos. Tranquilo até aqui? Sim. O menor de 18 anos é inimputável, salvo se já tendo completado 16 anos, revela suficiente desenvolvimento psíquico para entender o caráter ilícito do fato e determinar-se de acordo com este entendimento. Neste caso, a pena aplicável é diminuída de 1/3 até a metade. E agora, qual será a incorreta? Alguém consegue falar para mim? Letra E, Tá? a letra E, pelo a pena está errada, não é 1/3. É 1/3, né? Uhum. Eu acho que é a letra D, vamos dar uma olhada aqui. É porque são 17 anos. Aqui, ó, completado 17 anos. Vamos olhar esse artigo aqui. Sim, Esse aqui é o primeiro, eu acho. 50. Vamos lá. Vamos confirmar aqui que é o 17 anos. Embaixo, ó, 17 anos. E aqui, neste caso, a pena aplicável diminui de 1/3 até a... metade, Então, tá certo lá o artigo. tá certo. Pessoal, então, inimputabilidade penal é isso? Vou dar uma resumida rapidinho para quem entrou no finalzinho aí, tá? Bem rapidinho. Ó, pessoal que entrou por último aí. Vocês têm que saber para o FMT. Leia os artigos 48 e 52. A parte textual mesmo, tá bom? Então, inimputável são aquelas pessoas que têm ou doença mental, ou desenvolvimento mental completo, ou retardado. Tá, isso aqui é um conceito de crime, vai estar gravado para vocês. Eu passei para dar uma, uma analisada aí do que é um crime, mas não duvido que a FMT cobre. Basicamente aí, ó, o pessoal que chegou por último. Imputável é aquela pessoa que é capaz de entender e de ser responsabilizado penalmente. Então, todos vocês que estão assistindo aqui são imputáveis. Se vocês cometerem um crime, vocês vão ser penalizados. Aquela pessoa que não é capaz de entender, que é incapaz de entender o caráter dos fatos ilícitos, são inimputáveis. É o doido, retardado, ele não consegue entender o que está fazendo. Então, como é que vai prender um cara desse? Não sabe o que fez. Esse slide aqui, pessoal, chegou por último aqui, é só para vocês darem uma lida, tá? Mas creio que a FMT não vai cobrar. É algo doutrinário bem específico. Leitura do artigo 48. Parágrafo único também. Tá? Se o cara for meio doido, a pena é atenuada. Mas se for doido por completo, a pena é zerada. Tá? A questão do embriaguez. Se a embriaguez for proveniente de causa fortuita ou força maior, aí a pena também vai ser atenuada. No caso da embriaguez, de 1 a 2/3. A embriaguez que é de 1 a 2/3. E os 50, 51 e 52 não foram recepcionados pela Constituição Federal. Tá? Mas podem cair na prova de vocês também. Fechou. Vamos fazer algumas questões agora comentadas. Tá. Na prova de sargento 2017, o FMT não cobrou o artigo 9º. Mas na prova de 2021, que foi ano passado, para sargentos, ela cobrou o artigo 9º. Então, olha só como é que ela trouxe. De acordo com as disposições do Código Penal Militar, Decreto-Lei 1001 de 1969, acerca dos crimes militares em tempos de paz, é correto afirmar que são considerados crimes militares. Letra A. Os previstos no respectivo código, ainda que igualmente definidos na lei penal comum, qualquer que seja urgente. Tá. Vamos discutir, pessoal. Na primeira aula de Direito Penal Militar, a gente viu que é crime militar que está no Código Penal Militar cometido por quem? Quem comete crime militar via de regra? Qual pessoa comete crime militar? O civil comete crime militar? Só se for contra a mãe.
Isso, mas o civil, ele comete aquele crime propriamente militar. Qual crime propriamente militar que o civil comete? Insubmissão. Ah, então tá. Então, crime militar é aquele que pode ser feito por qualquer agente, qualquer que seja agente. Então, em caso aqui está falando que o civil ele pode cometer um crime militar de motim ou de traição à guerra. Então, aqui está falando erroneamente. Então, por enquanto isso aqui não é correto. Os previstos na legislação penal, quando praticados por civil contra militar em qualquer lugar. Lá no artigo 9º, quando vocês leram ele, estava escrito em qualquer lugar? Em que lugares que há crimes militares? Os lugares que estão sob a administração militar, Isso. certo? Quartéis, navios, aeronaves, escolas, tá? Mas também a possibilidade de cometerem um crime militar fora do quartel, fora de administração pública militar. Em que lugar? Alguém se recorda? Em que lugar que pode acontecer um crime militar? Na formatura? Formatura, muito bom. Então, temos formatura sob administração militar. E também, no caso que é só da mãe, em operações, em serviços específicos deles, até não me recordo os nomes exatos, mas parte deles, mas é manobras aéreas, manobra de exercício, quando eles vão fazer treinamento interno. Letra C. Os previstos no respectivo código e na legislação penal. Quando praticados por militar, em qualquer lugar contra civil. Quer dizer que só pelo fato de eu ser militar, se eu fizer um crime em qualquer lugar contra civil, é crime militar? Sim ou não? Não. Se eu, nesse momento aqui, Jonathan, cometer uma injúria contra essa pessoa, é crime militar? Não. Não, então, não é. C. Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticados por militar, em formatura contra outro militar, exceto quando fora do lugar sujeito à administração militar. Já, não sei se eu passei para vocês que não são do presencial, mas tem uma palavrinha aqui, ó. Essa palavrinha aqui, tá vendo ela? Exceto. Quando tem exceto, apenas, 99% dessa alternativa aqui já vai estar errado. Tá? Quando eles colocam essas palavrinhas aqui, é porque eles mudaram. Bem raro na lei está escrito essa palavra exceto. Então, vamos ler de novo aqui. Os previstos no respectivo código na legislação penal, quando praticados por militar em formatura, contra outro militar. Beleza. Exceto quando fora do lugar sujeito à administração militar. Então, tá falando o seguinte, quando vocês formarem, depois do curso de formação, vocês vão lá, para Arena Pantanal, não sei, a Instituto Tocantins, na formatura. Então lá pode cometer crime militar, tá? Não tá fora do sujeito, tá fora do lugar. Então lá não vai ser crime militar. Quando essa colega bem disse aí, isso aqui vai ser falso. Então, por eliminação, sobra a letra E. Os praticados por militar da reserva, ou reformado, ou por civil, contra o patrimônio sobre a administração militar. Então, por eliminação, sobrou essa que é correta. Tá, o que eu recomendo vocês quando fizerem exercícios? Vocês vão estar com o exercício da tela aqui de um lado e o Código Penal Militar aqui do lado direito. Daí você vai dar e dar uma olhada, né? Ah, o artigo, a letra A está escrito assim, os previstos no respectivo código, ainda que igualmente. Só que na lei não está escrito igualmente, está escrito de modo diverso. Olha, ele trocou uma palavrinha. Quando você faz isso, você começa a conhecer a banca.
A FMT, ela só faz isso. A FMT, não tem ninguém lá dentro dela que entende de direito penal militar. Não tem ninguém. O curso de Direito da FMT não tem nem direito penal militar. Então, ela vai pegar a doutrina? Não vai. Porque se vai pregar a doutrina, a chance de errar é muito alta. Então, ela vai pegar o texto da lei e vai trocar uma palavrinha ou outra. Igual ela fez aqui. Letra B. Os previstos na legislação penal quando praticados por civil contra militar em qualquer lugar. Em qualquer lugar não, né? Tem que estar sobre a administração militar ou informatura. Né? Se for fora, tem algumas situações. Em função de natureza militar, desempenho de serviço de vigilância, garantia, preservação da ordem pública, administrativo, judiciário, quando legalmente requisitado para aquele fim, ou obediência à determinação legal superior. Certo? Esse textão gigantesco aqui, a FMT bem dificilmente eles vão cobrar. Mas a parte mais básica eles cobram sim. A C, por que está errado? Os previstos no respectivo código e na legislação penal, quando praticados por militar, em qualquer lugar contra civil. Então, os previstos no respectivo código, quando praticados por militar, em qualquer lugar. Não, só vai querer militar se for sob a instituição militar, ou no período de manobras, palavrinha que tinha fugido da cabeça, ou contra o patrimônio sobre a administração militar. Então percebam que a FMT vai fazer isso com vocês na prova de vocês. Tá? Vai pegar o artigo, copiar e colar e trocar uma palavrinha só. Ou complementar aqui qualquer lugar, sendo que era só restrito. D. Os previstos no respectivo código na legislação penal, quando praticados por militar em formatura contra sujeito militar. Contra outro militar. Beleza, um contra o outro. Exceto quando fora do lugar sujeito à administração militar. Então, a palavrinha certa já trocou. Por quê? O certo é, ainda que fora do lugar. Tá? Então, eu já recomendo a vocês também, na leitura das leis, passar a canetinha e passar o olho, ó, os previstos, tal, ou o mouse. Tá fazendo assim, você vai fazer a leitura dinâmica e vai achar com mais facilidade essas palavras na hora de responder as questões. Tá, isso aqui é verdadeiro ou falso? Agora já é um resumão de toda a aula de direito penal militar. Da pergunta. A legítima defesa também pode incidir nas hipóteses de agressão a direitos de terceiros? Sim ou não? Existe legítima defesa de terceiros? Ou só existe legítima defesa própria? Isso que está perguntando aqui. Vocês, policiais militares, vocês atuaram mais em legítima defesa de terceiros do que próprio. Então, essa aqui é uma afirmativa certa ou errada? Certo. Aí, o que eu recomendo vocês, quando depararem com uma questão dessa também? Onde que está escrito isso? Vocês vão lá no artigo 44. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente, né, moderadamente, dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de ontem. Então, vamos lá. Você está atuando no seu serviço policial, uma pessoa vai saquear a outra. Você vai lá, dá o seu double tape, 2 tiros, a pessoa caiu no chão. Pronto, legítima defesa de outra. É você, vou aproveitar aqui e vou descarregar o pente inteiro. Vai, descarrega 16 tiros. Ainda configurou legítima defesa? Excesso de legítima defesa. Aham, excesso. Então, não. Então, vamos lá. Então, aqui já é o artigo 44, que está no edital de vocês.
em uma festa de confraternização, nas dependências de um quartel. Alguns militares conscientemente ingeriram bebida alcoólica. Lá mesmo, apresentando sintomas de embriaguez, um deles cometeu crime militar e foi preso, o que tornou réu uma ação penal militar. Nessa situação, o estado de embriaguez militar será considerado circunstância para atenuar sua pena? Sim ou não e por quê? Não, sargento, porque ele estava consciente do ato, que ele estava bebendo, né? Ele bebeu por caso fortuito ou força maior? Não, porque ele estava consciente mesmo. Algum comandante falou, beba, é uma ordem? E ele bebeu? Não, né? Errado. Tá? Então, apesar de ser o artigo 70 que não está previsto para vocês lá na frente, mas enquadra também no, no caso fortuito ou força maior, que a gente viu agora há pouco, certo? Que é da inimputabilidade. É correto afirmar que, para efeito da aplicação da lei penal militar, que no caso de sentença condenatória irrecorrível, uma lei posterior que favoreça a gente não retroagirá? Então, se o cara foi punido, não tem mais aonde recorrer, está cumprindo sua pena, surge uma lei nova falando que aquele crime que ele cometeu não é mais crime. Ele vai ter que terminar de cumprir a pena dele? Não, Não, acho que pode retroagir sim. Pode beneficiar o réu, no caso. Pode beneficiar a réu, então? Creio que não, porque na época ela era válida, não é? É correto afirmar que a lei... Ah, tá. Então, uma lei posterior que favorece a gente não retroagirá? Falsa, né? Ela vai retroagir sim para beneficiar o réu. Então, essa questão aqui está errada. Tranquilo? Em que artigo que isso está? Artigo 2º, parágrafo 1º. A lei posterior que, de qualquer outro modo, favorece o agente, aplica-se retroativamente, ainda quando já tenha sobrevindo sentença condenatória irrecorrível. Certo? Então, se foi punido, ele pode melhorar a situação dele. O crime militar cometido no exterior é enquadrado na Lei Penal Militar Brasileira, de acordo com o Código Penal Militar? Existe a possibilidade de ocorrer um crime militar fora do Brasil? Sim ou não? sim. Ainda mais se for contra a mãe. Ah, vocês estão visurados contra a mãe, né? Tive que tampar a tela aqui que tinha uma cena atrás que não podia aparecer. Exatamente. Então, pode acontecer, certo? Então, já pensou, no meio de uma guerra, lá no Iraque, um sargento manda um tenente coçar o Charlie lá com o espeto? Pode, né? Então, lá também pode acontecer. Que é o princípio da territorialidade, extraterritorialidade. Aplica-se a lei penal militar, sem prejuízo de convenções, tratados e regras de direito internacional, ao crime cometido no todo ou em parte do território nacional, ou fora dele, ainda que, neste caso, o agente esteja sendo processado ou tenha sido julgado pela justiça estrangeira. Tá? Então, pode acontecer. Vou pedir para vocês lerem um pouquinho, que eu tô com uma garganta, mas tá difícil, hein? Dá uma lidinha aí que eu continuo daqui a pouco.
Alguém que já leu aí? Verdadeiro ou falso? Um adolescente com 17 anos, de idade que, convocado ao serviço ativo militar, após ser incorporado praticar uma conduta definida do CPM como crime de insubordinação praticado contra superior, será alcançável pela Lei Penal Militar, o qual adotou, para os menores de 18 anos e maiores de 16 anos de idade, o sistema biopsicológico, em que o reconhecimento da imputabilidade fica condicionado ao seu desenvolvimento psíquico. Todo esse texto, toda essa parte textual, está em conformidade com a doutrina e com o texto legal. Salvo não engano, esse aqui é o artigo 51. Tudo isso aqui está de acordo com o que a gente estudou hoje. Mas é a pergunta que eu faço para vocês. Se esse fato aconteceu hoje, no Brasil, esse rapaz de 17 anos, ele vai ser penalmente apenado no Código Penal Militar? Sim ou não? Na atual conjuntura, não. O Brasil não pode punir menor de 18 anos como se fosse maior. Então, não. Mais uma perguntinha fácil? Essa aqui, pessoal, tem chance muito alta de cair, viu? Essa aqui, se cair, dos 28 mil candidatos inscritos, aqueles 20 mil que irão fazer a prova, né? Que a maioria nem vai. E desses 20 mil que vão fazer a prova, apenas 5.600, 6 mil estudaram. Então, 6 mil pessoas irão acertar essa pergunta. Em relação ao tempo do crime, o Código Penal Militar adotou a teoria da atividade. Tempo, atividade. Sim. Tem que lembrar do luata. Né? No Código Penal, o macete é luta, lugar, ubiquidade, tempo, atividade. O Código Penal Militar é diferente. É o luata. O lugar, ele é ubiquidade dos crimes comissivos, que são aqueles crimes que você faz, quer fazer, enquanto a atividade é nos crimes omissivos. Então você se omite e é um crime isso. E o tempo, que é a pergunta aqui, tempo é atividade. Então esse macete aí, levem com vocês, luata. Tá? A chance de cair é muito grande. É uma coisa bem básica. E muita gente vai errar. Só que as pessoas estão estudando, que não representam também 6 mil pessoas, os concorrentes. Eu também duvido que sejam 6 mil, mas a matemática aponta que vai dar 5.500, 6 mil. São os estudantes. Mais uma aí, para vocês darem uma olhadinha. Diversamente do direito penal comum, o direito penal militar consagrou a teoria da ubiquidade,
ao considerar como o tempo do crime, tanto o momento da ação ou omissão do agente, quanto o momento em que se produziu o resultado. Então, é a mesma coisa do artigo anterior. Luata, lugar, ubiquidade para comissivo. Então, a ubiquidade seria para o momento da ação, enquanto atividade é para o momento da omissão. Então, está errado. Faltou a parte aqui da diferença. Né? Lugar, ubiquidade no comissivo, atividade no omissivo. E tempo, teoria da atividade. Senhores, foi a aula. Felizmente eu não estou em condições muito boas para falar com vocês. A garganta está me atrapalhando bastante. Mas o que eu quero mostrar para vocês? O FMT, ela tem uma mania muito boa. Vou até ver como é que mostrar para vocês como é que elas montam as questões. Vocês não estão vendo nada aí não, né? Compartilhar a tela inteira. Agora sim. Tá aqui que a FMT faz. A FMT, ela pega... Vocês estão vendo a tela agora, então? Estão vendo, né? Sim. Tá, então a FMT, ela pega assim, né? Ela pega lá, vamos ver, Código Penal Militar, né? De acordo com o... Lei da... Assinale a incorreta. Aqui que ela faz? Ela pega a letra A. Tá no Código Penal Militar. Tá. Copia o texto e manda. B. É assim que eles fazem as questões. Então, quando vocês estudarem as leis através de vocês, tenham isso em mente. Olha o que eles podem fazer aqui, ó. Pronto, acabou com a questão, trocou tudo. Então, é isso que eu quero passar para vocês. Quando vocês forem estudar as leis que vocês têm que estudar, em grande parte delas serão cobrados o texto, tá? Principalmente o texto. Então, a FMT banca mais decoreba, certo? E a prova de vocês, é de soldado, ela não vai vir tão pesada assim. Porque a concorrência de vocês diminuiu bastante. 23 mil inscritos, 24 mil inscritos. Muito pouco. Um concurso desse tamanho. Certo? Então, eles vão fazer isso com vocês aqui. Copiar e colar. Atenção muito grande a esse artigo 9º. Muito grande nele. Os outros artigos principais, primeiro e segundo. E o 9º são os principais de todos. Tá? Daí, eu deixo aberto para vocês aí, quiser discutir alguma coisa, falar alguma coisa. E, de novo, pedir um pouco de desculpas pela minha voz também fraca aqui. Não consegui falar mais ainda do que eu já falei. Sargento, só uma pergunta. Pode falar. Nada a ver com o texto, mas ontem, vamos supor assim, 13ª Infantaria Motorizada. Uhum. E eu presenciei. Fui retirar um CRAF e tinha um rapaz lá que foi cobrar um protocolo que havia há mais de 4 meses que não foi protocolado. Naquele momento ele se exaltou com os soldados e desferiu palavra de baixo calão. Desacato. Ele poderia ser preso. Deveria. Não foi? Não, Deveria. 2 soldados atendendo. Desacato. Uhum. Que ele estava no local, a Desacato mãe, alimentar. No exercício ou função no 3 tem razão dela. Detenção de 6 meses a 2 anos. então, levou sorte. É que normalmente só tinha praça lá, né?
Só. Dois soldados. É. Eles só põem soldado para atender, né? Para eles atender. Cara com 18 anos nem sabe isso. Que pode Ah, atender. tá. Mas poderia. Então tá. Só isso mesmo. Beleza? Mais alguém aí, pessoal? Então, vou deixar essa aula gravada, disponibilizada para vocês. Levarei no YouTube e mandarei o e-mail dos slides, tá? E deixo uma cortesia também. A aula da semana que vem será crimes contra a administração pública. A única parte do Código Penal que eu não tenho controle de vocês. Vou passar semana que vem, aí vocês vão ter acesso também, tá? Então, vou enviar o link de novo. Será uma cortesia para vocês aí. Quem quiser assistir, beleza? Quem não quiser, a gente vai ter aula gravada depois e ficar disponível também. Então, desde já, muito obrigado a todos. Desejo sorte e sucesso a vocês que passem seus concursos aí. Até mais. Valeu. Obrigada, boa noite. Boa noite.